O objetivo do argumento ou da discussão não deve ser a vitória, mas o progresso. Olá, meus queridos amigos. É com grata satisfação que cá estamos nós novamente, animados com a possibilidade de poder dialogar um pouquinho com vocês sobre este tema tão importante na atualidade, principalmente na época aí que estamos entrando, a época que estamos prestes a vivenciar, a época das eleições. É isso mesmo, meus queridos. Então é muito importante a gente entender, na verdade, o que está acontecendo com o nosso país, né? Não só com o nosso país, mas com várias nações do mundo. É uma situação bastante recorrente, que é o fenômeno da polarização. A polarização ideológica, política, né? Que tem um propósito, que tem um objetivo, que a gente vai falar um pouquinho aqui de maneira bem sintetizada, tá? E nós também vamos fazer um paralelo com a dialética, tá bom? Bom, é impossível a gente falar de dialética, falar de polarização e falar de política sem falar de sociedade. O que é a sociedade, gente? A sociedade nada mais é do que o meio social, uma, uma organização de pessoas, de um grupo de pessoas, né? Existem outros grupos, né, que formam sociedade, sim, mas nós vamos falar de pessoas hoje, tá? Porque os nossos temas geralmente são sempre humanidade. Então, uma sociedade de pessoas. Nós temos aí as sociedades privadas, como acontece no caso das empresas, né, que onde um grupo de pessoas se unem e montam um negócio, montam uma empresa e seguem determinadas regras padronizadas ou não, formalizadas ou não. Isso é uma sociedade privada, tá? No nosso caso aqui, nós vamos nos pautar mais na sociedade em geral, tá? Uns vão chamar de sociedade estatal, que eu não gosto de usar muito esse termo, tá? Vamos falar de sociedade propriamente dita, que é uma organização de pessoas. No nosso caso aqui, quando se trata de Brasil, estamos falando de nação. Então, vamos falar de uma sociedade nacional, para que o entendimento possa alcançar todo tipo de pessoas, inclusive os leigos, aqueles que não estudam muito sobre o assunto. Bom, o que é uma sociedade nacional? O que é a sociedade brasileira? Vamos falar assim para ficar mais fácil. A sociedade brasileira é uma organização de indivíduos, de pessoas, né, que se organizam em subgrupos, formando um grupo maior que é a nossa sociedade nacional, né? Nós temos a sociedade de estado, que é a sociedade que habita em cada estado, temos a sociedade municipal, sociedade de bairro e por aí vai. Roberto, sociedade é a mesma coisa que comunidade? Pode ser sim. Sociedade, como o próprio nome sugere, é uma associação. Se estamos falando de associação, nós estamos falando de cooperação mútua, tá? Então, vamos seguir nesse entendimento para a gente entender ao nível que está a nossa sociedade, tá, gente? Então, se nós estamos falando de sociedade, nós estamos falando de associação, nós estamos falando de cooperação mútua, tá? E dentro da cooperação, inevitavelmente, nós teremos a complementariedade, né? A complementariedade mútua entre os indivíduos. E dentro de um contexto social, obviamente, cada indivíduo ocupa o que nós chamaremos de função social, ou seja, todos que fazem parte da sociedade têm, de certa forma, a responsabilidade de colaborar para que essa sociedade caminhe de uma maneira que seja suficientemente boa para todos, tá? E, obviamente, se estamos falando de uma sociedade suficientemente boa para todos, nós estamos falando de justiça, de equidade, sim.
um ambiente que, perante as situações legais, promova uma igualdade de direitos e, consequentemente, de responsabilidades. Ok até aqui? Ótimo. Roberto, o que isso tudo tem a ver com a tal da dialética e da polarização? Primeiro vamos falar o que é dialética. A dialética ela corresponde aí a discussão de ideias, vamos dizer assim, né? O diálogo. Por que a gente fala diálogo, né? Porque as ideias, apesar de serem diferentes, ao invés de se contraporem, elas se complementam com o objetivo de causar o progresso da sociedade em questão. Se estamos falando do progresso da sociedade em questão, trata-se do objetivo de tornar a sociedade ou o ambiente social suficientemente bom para todos. Ok? Então essa seria a dialética, o que corresponderia aí à maneira adequada dos indivíduos que compõem a sociedade dialogarem entre si para atingirem um progresso, um bem comum para todos, um ambiente suficientemente bom para todos, tá? Isso seria o adequado. Porém, o que nós temos vivenciado ultimamente aqui no Brasil, na sociedade brasileira, né? Na associação de indivíduos brasileiros, né? Nós temos vivenciado aí a polarização. E qual que é o problema da polarização? Enquanto na dialética as ideias se complementam ao invés de se contraporem com o objetivo de causar o bem comum para todos, na polarização acontece o contrário. Observe que na dialética, apesar das ideias dos indivíduos terem ideias diferentes, eles não se separam. Eles entendem que estão juntos, juntos são mais fortes e que juntos devem chegar a algo que seja bom para todos, ok? Na polarização não acontece assim. Na polarização, as ideias se contrapõem, os indivíduos, ao invés de encontrarem um denominador comum dentro das suas denominações ideológicas, eles ficam intencionados unicamente em provar que estão certos e que o outro está errado. E obviamente, se eu estou falando que eu estou certo e você está falando que você está errado, e não existe uma força maior, né, em cima definindo quem vai estar certo e quem vai estar errado, nós vamos o quê? Nos afastar, né? E aí, se nós vamos nos afastar, o que vai acontecer? Cada um vai ficar do seu lado. Quando cada um ficar do seu lado, o que vai acontecer? Vai ficar mais enfraquecido. Por quê? Porque aquela força que, apesar de ser diferente da minha, ela complementava a minha, me deixando inclusive mais forte, ela se afastou. Então agora eu estou só com as minhas convicções, com as minhas pretensões e acreditando que estou certo, né? E ele lá acreditando que está certo, também os dois enfraquecidos. A força maior que deveria unir, né, essas duas vertentes diferentes, muito pelo contrário, ela trabalha para que elas se afastem, né? Por isso que a gente vê muitos presidentes aí fomentando o discurso de ódio, porque o discurso de ódio ele provoca o afastamento, ele provoca a dissociação. Por quê? Porque enfraquecidos somos mais facilmente controlados, tá? Então o objetivo da polarização hoje que existe no nosso país, fundamentalmente é esse, enfraquecer-nos. Por quê? Porque o sistema político no Brasil, ele é organizado de uma maneira a manter um pequeno grupo no poder, tá? Então assim, se não for um, vai ser outro, sabe aquela coisa? Então assim, se não for o partido A, vai ser o partido B. Se for o partido B, não vai ser o partido A. Mas vai estar sempre eles ali, tá? E essa oposição que se forma, mesmo que o partido A entre no poder, a oposição do partido B,
ela é muito fortalecida, ela é muito forte. Então isso não impede que ele continue no poder também, entende? Então é como se houvesse uma convenção informal, nada no papel, nada escrito, nada contratado, é, dentro desse sistema político, dizendo, olha, vamos fazer dessa forma porque sempre vai ter um ou outro no poder, mas de certa forma todos vão comer um pedaço desse bolo. Então, a polarização ela visa isso, tá? Ela enfraquece o povo e fortalece os senhores. Enquanto que na dialética ocorre o oposto, tá? O fortalecimento é dos indivíduos, do meio social, da sociedade em geral. Portanto, meus queridos, estejam muito atentos, tá? Para não continuarem caindo nessa armadilha, porque no fim das contas quem vai perder somos nós mesmos, não são os senhores, somos nós. Ok? Pense nisso.